O INEP acabou de divulgar o tema da redação do Enseja, lembrando que a gente tem 2 temas de redação, porque as provas são diferentes. A gente tem a prova do ensino fundamental e do ensino médio. E eu não poderia deixar de vir aqui comentar sobre a prova e mostrar repertórios que poderiam ser utilizados na redação. E se você fez o Enseja 2024, já coloca aqui embaixo como é que você foi. Eu quero que você consiga aí uma ótima nota, então já me conta aí como é que foi a sua redação. E para quem vai fazer o Enem, esse vídeo aqui ele é importante porque eu vou dar alguns repertórios que podem ser utilizados em diferentes temas, mas a gente também agora sabe que esses temas não vão cair no Enem 2024, porque a banca, ela não vai colocar o mesmo tema do Enseja, né? Então a gente já sabe que esses temas já estão aí descartados em relação ao Enem. Então, para o ensino fundamental, o tema foi a questão do desperdício de alimentos, enquanto para o ensino médio a gente teve a questão dos combates. Aliás, do combate, ações para combater notícias falsas. Então, são 2 temas diferentes. E eu vou mostrar como é que você poderia abordar esses temas na redação. Deixa eu tomar um café, porque tá um frio aqui no Mato Grosso, você não tem noção. Rei Raia, tá um frio absurdo. E a minha goela não aguenta, porque o que eu gravo de vídeo pro Instagram, pro TikTok, pra cá, você não tem noção, Rei Raia. Então a goela tem que estar, pelo menos, aquecida. Vamos lá, então, ensino fundamental. O que você poderia colocar que envolve a questão do desperdício de alimentos? Primeiro repertório, e eu sempre falo desse repertório lá nas lives do TikTok, eu faço live toda segunda-feira às 20 horas de Brasília, analiso uma redação com vocês, então já vai lá no TikTok. E eu sempre falo desse documentário quando alguém pergunta sobre meio ambiente, que é o documentário Ilha das Flores, que está disponível aqui no YouTube, acho que tem 10, 15 minutos. Cara, é um documentário que a primeira vez que eu vi, eu acho que eu era criança, e eu fiquei muito impactada, porque basicamente fala de uma comunidade que sobrevive do lixo dos porcos. Então tem um fazendeiro que ele chega lá com lixo, os porcos comem esse lixo. Depois que os porcos comem esse lixo, as pessoas vão lá catar o resto dos porcos. Então fala muito sobre desigualdade, sobre meio ambiente, consciência ambiental e desperdício de alimentos. Então, é um repertório que você ia arrasar na redação. Se você introduzisse, por exemplo, a sua redação com esse documentário, você com certeza ia arrasar. Um outro repertório possível é a Constituição Federal, que vai dizer que a alimentação é um direito social. Ou seja, todos têm direito a se alimentar de maneira adequada. Ou seja, se existe uma classe social que desperdiça alimentos, existe uma outra que não está tendo acesso à alimentação. Isso fere os direitos da Constituição, porque conforme o artigo 6º lá, a gente tem uma série de direitos, por exemplo, educação, saúde, e um desses direitos sociais é a alimentação. Então você poderia colocar a Constituição para dar uma subsidiada na sua argumentação. Um outro repertório que, assim, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada no filme, na trilha sonora, na atuação, na mensagem, em absolutamente tudo. Eu assisti muitas vezes. E o meu sonho é ver esse filme. Tem no TikTok aparece um cinema, acho que é em Las Vegas, que é aquela bolha gigante, que é um trem que não é 3D, é 10D, sei lá. Que nossa, é incrível. Uma borda infinita. Meu sonho é assistir esse filme nesse lugar, que é Interestelar. Se você não viu esse filme, pelo amor de Deus, vai assistir. É um filme de ficção científica. Aí você me pergunta, professora, mas eu posso usar ficção científica numa redação? Para Enseja e para Enem? Pode. Quem é concurseiro, não recomendo, tá? Concurseiros a gente tem que se basear em leis e citações. O Enem e o Enseja tem uma dinâmica diferente, vestibulares também. Tem dinâmicas diferentes. É uma redação voltada para um público de ensino médio, geralmente. Embora o Enseja seja para jovens e adultos. Mas para concurseiro, a gente sempre recomenda leis e citações que vão trazer uma sobriedade para o texto, tá? Então, sim, a gente pode colocar filme de ficção científica se a gente souber conectar esses repertórios ao tema. Então, por exemplo, eu já citei numa redação que eu fiz o filme Wall-E da Disney para falar de meio ambiente, para falar de sustentabilidade, porque o Wall-E é uma animação de ficção científica e vai dizer basicamente que tem um robozinho que limpa o planeta que os seres humanos destruíram. Então, os seres humanos não tiveram uma consciência ambiental adequada para preservar o planeta Terra. Então, eu cito o Wall-E. Também tem uma outra redação que eu não lembro o tema agora, mas era o eixo temático meio ambiente, que eu cito aquela série The 100, que as pessoas, elas veem o planeta Terra completamente devastado. Então fala também dessa questão de como os seres humanos degradam o planeta e como o planeta, se os seres humanos não mudarem a sua conduta, vai ser destruído. Então a gente pode sim colocar filme de ficção científica. Então no caso de Interestelar, como que é o gancho que a gente estabelece com esse tema, que é a questão do desperdício de alimento? No Interestelar, no filme,
a gente tem basicamente agricultores que tentam produzir alimentos. Só que toda vez que eles produzem alimentos, vem uma praga e destrói o alimento. Então eles estão quase sem recursos. É por isso que na narrativa os astronautas vão tentar achar um outro planeta habitável, porque a Terra já não consegue mais produzir alimento. Então isso também mostra a questão da problemática da alimentação que envolve a nossa sociedade. Então é sempre pegar o filme, ou o livro, ou a série e conectar o tema. E outros filmes e séries que envolvem a questão alimentar, você poderia colocar fazendo um gancho com a questão de desperdício de alimentos. A gente também tem como possibilidades de argumentação a questão do consumismo. Então, muitas pessoas, elas não vão consumir o alimento porque elas necessitam, mas porque há toda uma questão de consumismo que é propagada pelo capitalismo. Então, a gente poderia discutir por essa vertente. Lembrando que você não vai colocar o que você pensa, você vai colocar o que a banca quer ouvir. A banca quer esse tipo de discurso, mais racional e científico. Agora, vamos pensar aí pro ensino médio, que o tema foi a questão das notícias falsas. Gente, tem uma citação que ela é incrível para você colocar na redação. Eu tenho vários alunos que, sempre que o eixo temático tecnologia cai, eles utilizam essa citação que é do Bauman, que ele vai dizer que as redes sociais são uma armadilha. Então, você pode trazer essa citação fazendo uma conexão com o fato de que a tecnologia e as redes sociais, elas ampliaram a comunicação, ampliaram a linguagem, elas geram conexão com pessoas de diferentes culturas. Então, por exemplo, uma pessoa que está aqui no Brasil consegue acessar um conteúdo produzido por alguém que está na Turquia. A Netflix, por exemplo, possibilita você assistir filmes de países que você nem conhecia. Então, a tecnologia contribui com essas conexões humanas. Porém, as redes sociais são uma armadilha, porque elas podem gerar vício e podem gerar também a perpetuação de notícias falsas. Então, você poderia abordar essa citação do Bauman fazendo essa conexão, dizendo que as redes sociais elas podem ter esses malefícios, e um deles é a questão da perpetuação das fake news. Um outro repertório é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Por quê? A declaração vai dizer que todo ser humano tem direito à dignidade e integridade. E geralmente quem é vítima de fake news acaba não tendo a sua dignidade respeitada. Então, isso fere a declaração, os preceitos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, também um ótimo repertório. Dentro do meu curso de redação para Enem Vestibulares, que é o MLS, que é o Método Luana Soares, a gente tem um e-book de modelo de redação que eu criei. E eu fiz uma redação sobre esse tema de fake news. E eu utilizei um repertório que é um dorama chamado Hometown Cha-Cha-Cha. E na redação eu falo que nessa série, nesse dorama, existe uma personagem que ela acaba sendo vítima de fake news. Então, tem um episódio específico dessa série em que essa dentista, que é a protagonista, ela é vítima de fake news. E isso acaba, inclusive, prejudicando o trabalho dela. Ela acaba perdendo clientes por conta disso. Pra quem é dorameira, quem viu essa série, é aquele episódio em que ela dorme na casa do garoto, que ela acha que... Não sei, ela acaba dormindo lá, faz tempo que eu assisti. Ela dorme na casa do cara e quando ela sai, todo mundo, a vizinhança inteira, a cidade inteira tá falando que ela ficou com o cara lá. E nem tinha rolado nada. Então ela é vítima de uma notícia falsa. Então eu trago isso como repertório pra construir a minha argumentação. Quando a gente fala de filmes estrangeiros, a gente sempre tem que conectar com a realidade brasileira. Então não é colocar lá que a série aconteceu isso e isso acontece no mundo inteiro. Eu preciso conectar com a realidade brasileira. Filmes e séries e livros narrativos não são a realidade em si. Eu falo isso muito dentro do curso. O filme, a série é uma obra de arte. Então, eu não posso gerar uma conexão imediata. Eu tenho que fazer uma relação. Então, por exemplo, algumas expressões que a gente pode utilizar na redação para gerar essa demarcação de que é uma obra de arte. Eu posso dizer sobre a narrativa do filme e falo, fora da ficção, aquele problema existe na sociedade brasileira. Ou fora das telas, então, embora ficcional, então são expressões que elas mostram para banco que, ó, eu tô trazendo um repertório sociocultural, tô trazendo um filme, tô trazendo uma série, mas eu entendo que isso não é a realidade. Porém, essa obra de arte também revela algo social. E aí você aproveita isso para trazer para a realidade brasileira. Então, são algumas possibilidades de colocar na redação. Lá no TikTok, eu fiz um vídeo falando sobre citações que se encaixariam para os dois temas. Então, você vai lá para assistir, mas eu vou dar só uma aqui para você ter noção da força do repertório. Quando a gente entende que a gente não tem que saber o tema, mas saber redação para qualquer tema, a sua relação com a escrita muda completamente. Porque você fala, nossa, então eu não tenho que me matar pensando em 50 temas, eu tenho que simplesmente entender
a estrutura de redação que a banca exige e quais repertórios eu posso utilizar para diferentes temas. Então, eu vou trazer uma citação que se encaixaria para os dois temas, já vou falar, peraí. Tem uma citação do Nelson Mandela. Cara, quem é meu aluno, quem me segue aqui tá cansado já dessa citação, mas, gente, ela é muito coringa. Ela pode ser usada em muitas redações, em muitos temas, que é a educação. É a maior arma que se pode utilizar para mudar o mundo. Como é que a gente pode usar isso na questão do desperdício de alimentos? Muitas pessoas desperdiçam alimentos porque não tem uma educação ambiental, porque não tem uma consciência social a respeito do consumismo e do desperdício de alimento. Então, a educação ela pode transformar aquela pessoa. A educação pode mudar a consciência daquela pessoa para que ela não desperdice mais alimentos. E como é que a gente pode colocar isso na questão das notícias falsas? Uma pessoa que tem acesso à educação, e como o Nelson Mandela fala, a educação é a arma mais poderosa que se pode utilizar para mudar o mundo. Quando a pessoa tem acesso à educação, ela não vai cair em notícias falsas. Ela vai conseguir ter criticidade, ela vai conseguir interpretar aquela informação e ela vai perceber o que é verdade e o que não é. Ela vai entender se aquela informação tem fonte, se existem cientistas que estão confirmando aquilo que foi dito, se existem autoridades que confirmam aquela informação. Então, a pessoa que tem acesso à educação, ela consegue transformar o seu meio e não ser impactada e não perpetuar notícias falsas. Então, é uma citação que caberia para os dois temas. Existem outras, tá lá no TikTok, vai ver esse vídeo que eu falei sobre citações pro Enseja, que eu tenho certeza que vão te ajudar. E se você quer ser meu aluno, gostou da maneira como eu falo, da minha didática, entra aqui no link abaixo, que com certeza tem algum curso que vai te ajudar a fazer uma redação que aprova, tá? Até o próximo vídeo, tchau!